Você sabe o que é um bolo solado? Após ser assado, o bolo solado apresenta um lado maior que o outro e a massa com aspecto mais pesado, rachando facilmente. O bolo solado é o resultado de alguns erros que a gente pode cometer em uma receita sem perceber. Quer descobrir os motivos do seu bolo dar errado? 1. Bater a massa em excesso. Quando batemos a farinha, desenvolvemos muito glúten, que como característica básica irá reter o gás na massa, favorecendo seu crescimento. Assim, o glúten é ótimo para a massa crescer com estrutura e maciez, mas em excesso deixa o bolo mais pesado por causa da umidade extra. Por essas razões, quando o objetivo é conseguir uma massa de bolo airada e uniforme, o ideal é apenas incorporar a farinha na massa sem bater. Evite usar a batedeira e sem bater vigorosamente com o fouet. 2. Ingredientes precisam estar em temperatura ambiente. Tudo que você usar para preparar o bolo deve estar em temperatura ambiente, pois quando gelados ou usados logo após serem retirados da geladeira, os ingredientes não se misturam de maneira ideal. Além disso, se você for colocar a massa feita com ingredientes frios no forno, o bolo começa a assar partindo de uma temperatura inferior, conflitante com a do próprio forno. Isso vai tornar ainda mais difícil que o bolo cresça e que o fermento cumpra seu papel. 3. Ingredientes na ordem correta. Para conquistar um bolo macio e fofinho, comece misturando a margarina e o açúcar até obter um creme homogêneo. Em seguida, é só adicionar os ingredientes secos e líquidos, alternando entre um e outro. 4. Quantidade de fermento. A quantidade de fermento correta de se usar pode variar. Devemos usar 1% de fermento em relação ao peso da farinha usada na receita. O fermento é a última coisa a ser adicionada à massa. Ele não deve ser batido demais, portanto, incorpore-o com delicadeza até ter certeza de que a mistura está homogênea. 5. Temperatura do forno. Pré-aquecer o forno também é importante, afinal, se esse processo é pulado, algumas partes da massa podem ficar mais inclinadas e não tão bem assadas. Respeitar a temperatura descrita na receita é essencial. 6. Utensílios. Às vezes, o rendimento de uma massa é pequeno e isso requer uma forma de tamanho médio. Se a pessoa colocar em uma forma quadrada grande, a espessura da massa vai ficar muito fina e isso tende a não ficar tão bom. A gente precisa ter muito cuidado na hora de acomodar a receita. 7. Posicionamento do bolo no forno. A forma deve ser colocada de forma centralizada no forno, com a grelha na altura do meio. O calor sobe de forma desigual na frente e no fundo do forno, mas se iguala no meio dele. Se você colocar o bolo de qualquer jeito no forno, é alto o risco dele sair queimado de um lado e cru do outro. 8. Abrir a porta do forno. A porta do forno não deve ser aberta até que o bolo fique pronto, pois isso faz com que a temperatura se altere e o bolo não cresça. Se for necessário abrir, somente depois dos 30 minutos. Obrigada por assistir. Espero que nossas dicas possam te ajudar a fazer um delicioso bolo.